Mais uma vez estamos na casa do Senhor para louvar o seu santo nome. Que todos os corações estejam abertos para a sua palavra e para os louvores que serão feitos pelos que amam ao Senhor. Nós vamos começar a chamada de adoração com nossos irmãos Osana e Isael. O amor de Deus esteja presente em cada coração essa noite. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. E coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram. E ainda estão assim. E vão continuar até o dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado nações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem
o céu. Muito se fala e também se anseia acerca do céu. Onde é, onde fica, o que é e como é. Imaginam que o céu é como o paraíso terrestre, criado para que as pessoas sem pecados existissem para sempre, com limites e com regras. Alguém também admite que o céu seja um lugar geograficamente designado. Também existe a crença de que o céu é aqui mesmo, e ainda uns feixes de conclusões aleatoriamente em relação ao ensino da Bíblia, a palavra do Criador do céu e da terra. Particularmente acredito que céu é crer e viver um estado de espírito, livre das pressões naturais, dos mandamentos das autoridades desumanas, livre do apego às coisas materiais, é habitar e conviver num regime teocrático. O céu é onde Deus está. Os cristãos já podem usufruir as delícias do céu, porque o céu existe dentro deles. Jesus assegurou isto quando diz: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. O céu para os cristãos começa aqui na terra. O seu estado de espírito não pode mais ser perturbado com aquilo que possa vir a acontecer, até que chegue o dia da completa redenção. O viver no espírito é a apropriação eterna dos céus. É viver na terra consciente que seus pecados foram perdoados por Jesus e aguardam a promoção de se tornarem anjos e irem para os braços de Deus, ouvindo Jesus chamá-los de benditos de meu Pai e se tornarem seres celestiais. O céu, com estado de espírito, só é vivido e conhecido por aqueles cristãos que adoram o Pai em espírito e em verdade, que vivem um estado espiritual governado por Deus, onde nada pode impedir a nossa comunhão. O céu é a prova da soberania divina. Jesus falou que onde estiver o tesouro das pessoas, ali também estará o seu coração. Nossas almas são o tesouro de Deus, e Jesus nos garantiu que ninguém as arrebataria de suas mãos. E ao céu não significa subir em foguetes espaciais. Só precisamos do transporte espiritual da oração. Muitos estão gastando somas para subirem até as alturas, mas nós, os crentes, somos privilegiados. Temos o céu dentro de nós, Deus e Jesus. Muita gente deseja viver as delícias do céu com as coisas da terra, sem se desvencilharem da carne que nunca poderá conhecer o sabor de se viver o céu. Só o Espírito renascido pela graça pode. Mas os espíritos fracos, pelos poderes da carne, ultimam-se por não sentirem o céu em suas vidas. Mas a carne, o sangue, não podem ver o reino de Deus, porque o pecado torna a consciência pesada e quem assim vive não pode levitar até os céus. Pastoral do pastor Manuel Antônio. Amém. Convidamos a toda a igreja a louvar o cântico congregacional do nosso cantor cristão 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, prego reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se
47 a 57. E diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim e eu vivo pelo Pai, assim quem vive em mim se alimenta, também viverá por mim. Neste momento, vamos ouvir uma oração invocatória com o pastor Davi Martins. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui reunidos para louvar e cultuar o Deus Santo. Nós também te agradecemos, Pai amado, pela tua presença que está sempre conosco, onde nós estivermos. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada família aqui representada, sei com aquelas que não puderam chegar até aqui, e sei com a tua filha que está dirigindo esse trabalho, teu servo que vai trazer a mensagem, e o teu servo, pastor, que vai ministrar a ceia, Pai. Fica conosco, nos dá um culto na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Neste momento vamos conhecer os nossos visitantes. Eu acho que todos que estão aqui são da casa. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vamos ouvir uma mensagem musical com o irmão Samuel Santana. Graças e paz para os irmãos. Amém.
repartição dos dízimos e ofertas. Peço a toda a igreja que se coloque de pé e vamos fazer uma oração de gratidão com o irmão Isael Nascimento. Maravilhoso Deus, Deus Todo-Poderoso, somos agradecidos a Ti, Senhor, pela vida, Pai, pela salvação. Porque estamos aqui, Senhor, reunidos, Deus, no teu povo, de servir, Deus, de adorar. Esta culto a Ti, Senhor, de louvor e oração. Este culto especial a Ti, Senhor, culto de ceia, Pai. Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por a condição que nos concede, Senhor, e contribui com a Tua casa, Deus, nos dá saúde, nos dá, Senhor, um emprego, nos dá, Senhor, força, Deus, para um coração grato, Deus, e agradecido, Senhor, poder, Senhor, servir na Tua casa, Senhor, também com as nossas finanças. Abençoa cada servo, Deus, Senhor, que assim dispôs, Senhor, a contribuir. Aqueles que não puderam, Senhor, aqueles que, ó Senhor, não fizeram, abençoa também da mesma parte, da mesma forma. Ajuda todos, ó Deus, que estão à frente, Senhor, de todas as coisas, todas as diretrizes, Senhor, da Tua casa, para que não falte nada, Senhor, absolutamente nada. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E agora o momento missionário, a irmã Luana. Paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam por todos nós. Amém. Hoje, no nosso momento missionário, nós vamos ver um vídeo do pastor e missionário Rubens Fabiano e a sua família. Eles são lá da cidade de Itacuruba, que fica aqui no sertão de Pernambuco, que fica situado também no sertão de São Francisco. Olá, tudo bem? Eu sou o missionário Rubens Fabiano, essa é minha filha Sara, minha esposa Cris Laiane, e nós estamos na cidade de Itacuruba há 5 anos. E gostaria de compartilhar com você sobre a campanha de 2025, que tem como tema Ele Escolheu Me Amar. Nessa campanha, que é baseada nos princípios batistas de cooperação, nós convidamos você a estar participando, você que com certeza já ora, você que com certeza já contribui, você que está indo também, continue nessa pegada, contribuindo de todas as formas para que o reino de Deus seja glorificado. Juntamente com a convenção da CBPE e a participação da AME, né, que é o canal de missões aqui no estado de Pernambuco, tem trabalhado
para que a obra de Deus continue. Então continue orando, continue contribuindo, mas continue participando, porque Deus, Ele escolheu nos amar e Ele quer abraçar a todas as pessoas por meio dos seus instrumentos, que é a igreja. Mas nós precisamos, né, infelizmente ou felizmente, nós precisamos de recursos e você pode contribuir. Então Deus abençoe a sua vida e você pode abençoar essa obra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu lar, hoje e sempre. Na cruz, sua missão. Bem, como o pastor Fabiano disse, né, ele já está há mais de 5 anos levando a palavra e ajudando lá as pessoas na cidade de Itacuruba. Essa cidadezinha, ela é a menor cidade daqui do nosso estado de Pernambuco, com apenas 4.284 habitantes. Eu peço para que a igreja leia junto comigo o tema e a divisa. O tema: Ele escolheu me amar. A divisa: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Eu peço para que a igreja fique de pé, para que a gente possa fazer uma oração pelos nossos missionários e pelas nossas igrejas batistas daqui de Pernambuco. Vou pedir ao nosso irmão Marcelino que ele faça essa oração. Santo Deus, eterno Pai, te apresentamos, Senhor, esta grande convocação, Senhor, de evangelizarmos o estado de Pernambuco. Abençoa cada missionário desses que estão envolvidos neste projeto. São mais de 100 missionários espalhados por todo o estado de Pernambuco. Que possamos, Senhor, estar conscientes dessa necessidade de irmos ao encontro destas pessoas e anunciar este amor maravilhoso que o Senhor nos apresentou e nos deu através da fé do seu Filho amado, Jesus Cristo. Possamos também compartilhar desse amor com todos aqueles que estão ao nosso alcance, seja com cada igreja, com cada missionário, para que possamos alcançar o alvo de R$600 mil, para continuar sustentando essas frentes missionárias em todo o estado. Tudo isso te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda a congregação, vamos louvar o Senhor com o cântico 167, Vem em Frama, nosso cantor cristão. Eu pecado resgatado foi na cruz por teu Amor e na
seu louvor. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, morar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto glória, aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Vamos para os avisos e comunicações. Na terça-feira, às 16 horas, temos o culto da MCM. Convidamos a todas as mulheres da igreja para participar deste culto à tarde. Quarta-feira, às 19 horas, temos o culto de oração. A dirigente é a irmã Maria Margarida e a pregadora da noite vai ser Socorro Ferreira. Na quinta-feira, às 15 horas, temos evangelismo. Na sexta-feira, às 18 horas, aula de música. Às 19 horas, EBD com crianças e adolescentes. No domingo, às 8 horas, temos a escola bíblica dominical. E às 19 horas, o culto de louvor e adoração. A dirigente Eugélia Pessoa e o pregador da noite, o pastor Manuel Antônio. Pedidos de oração. Vamos
Vamos continuar orando pelo nosso país. Vamos continuar orando por todos os irmãos da nossa igreja. Também pela irmã Helena Santos, que graças a Deus está se recuperando cada dia mais. Vamos continuar orando por Getúlio. Getúlio teve alta, está em casa se recuperando, graças a Deus. E ainda precisa das orações dos irmãos. Vamos orar pela saúde de Graciela. Vamos também orar pela saúde de Manuel Cabral, que é tio de Lucicleide. Vamos continuar orando pela família de Osana, enlutada. E também vamos orar pela saúde da mãe de Cauane, que ela está precisando das nossas orações. Neste momento, eu vou repassar a palavra para o diácono Anderson Melo para trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração. Convido a igreja a se colocar em pé. Hoje nós não vamos precisar abrir a Bíblia. Nós vamos ler, está impresso o nosso data show, a palavra da mensagem dessa noite, para facilitar para os irmãos, o povo também, que está em Lucas capítulo 12, versículo do 13 ao 15, que diz o seguinte: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E diz-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Podeis sentar. A vida não está no que você possui. A vida não está no que possuímos. A pregação dessa noite fala sobre que a vida não está no que possuímos. Vivemos em uma era marcada pela busca desenfreada de status, conforto, bem-estar e bens materiais. As redes sociais, elas exibem diariamente a ostentação como estilo de vida nos dias de hoje. As pessoas fazem questão de mostrar o que tem, o que compram, o que possuem, o que vestem, o que consumem. Pessoas são julgadas pelo que vestem, pelo carro que dirigem. Pessoas são julgadas pela casa que moram, onde moram, as casas que têm. E infelizmente, essa cultura materialista, ela também tem adentrado as nossas igrejas. E nesse contexto, as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12 soam exatamente como um alerta urgente. Eu vou pedir só para a irmã Socorro aumentar um pouco o microfone para não forçar um pouquinho a voz. Eu estou com a garganta. Muito obrigado, irmã Socorro. Essa passagem que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 12, versículo 15, diz que acautelai-vos. Diz para nós nos guardarmos da avareza. Porque a vida de qualquer um, ela não consiste exatamente nisso que nós estamos falando. Ela não consiste no que temos, não consiste no que possuímos, no que compramos. Essa passagem, ela nos coloca diante de um Cristo que se recusa a ser usado para satisfazer os caprichos humanos. Um homem da multidão que se aproxima do Mestre e pede algo ao nosso ver, ao meu ver, ao ver do homem, ao ver do ser humano até legítimo, que ele intervenha numa disputa de bens, numa disputa de uma herança. Mas Jesus, ao invés de responder na base da justiça da terra, na base da justiça dos homens, ao invés de responder na base disso, ele responde com um alerta espiritual. Ele não veio para repartir bens, mas para salvar vidas. Ele não veio para diferir
resolveria uma causa, nem na minha, nem na sua, de problemas de família. Jesus não está preocupado com as coisas terrenas. Jesus não está preocupado com as coisas materiais. Quantas vezes nós também nos aproximamos de Deus apenas buscando herança, bênçãos materiais, sucesso, dinheiro, vitórias financeiras, vitórias profissionais, e muitas vezes nos esquecemos do mais importante, que é a salvação da nossa alma. A mensagem de hoje nos convida a rever prioridades, a compreender que a vida, ela não se resume ao que temos, mas ao que somos diante de Deus. A primeira delas é exatamente o pedido material de um coração cego. Aquele homem estava cego. A palavra diz que ele diz ao mestre que reparta, peça para o seu irmão repartir com ele a herança. E esse versículo nos mostra que o homem, diante de Jesus, estava ali diante do mestre, mas ele estava cego para a grandeza da presença que estava diante dele. Em vez de clamar por uma cura espiritual, em vez daquele homem clamar por libertação, por transformação de vida, ele vai lá clamar a Jesus por dinheiro. Esse é o retrato de muitos corações hoje. Olham para Jesus como um meio de alcançar benefícios terrenos. Pessoas que olham para Jesus como um meio de alcançar os seus desejos carnais. Mas Jesus é espiritual. Pessoas que não veem um caminho em Jesus de vida eterna, mas de conquista do que eles querem. Aquele homem não estava preocupado com o reino dos céus. Ele estava preocupado com os seus direitos. E hoje ainda estamos assim. Estamos preocupados em brigar com o irmão por conta de uma casa que vai ser vendida, de um terreno que vai ser dividido por um pedacinho, 5 centímetros de terra, até a gente ver um matar o outro. Quantas vezes agimos da mesma forma que esse homem que pediu para Deus falar com o seu irmão para repartir a herança com ele? Buscamos Jesus apenas para resolver conflitos, para nos dar o que queremos, para nos abençoar financeiramente. Mas será que Ele é o nosso Senhor ou apenas um meio para os nossos fins? Estamos tratando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ou o único que pode resolver as suas causas, os seus problemas? Jesus faz tudo isso, mas você tem que amá-lo de coração, você tem que aceitá-lo, você tem que amá-lo, você tem que obedecer os seus ensinamentos. E olha aqui, Jesus dá uma resposta para aquele homem, para que ele possa despertar a sua consciência. E essa resposta também vale para a gente nos dias de hoje. Olha o que Jesus falou: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus aqui não está dizendo que as questões familiares sejam insignificantes. Não é isso. O que ele está mostrando é que não veio para satisfazer o meu e o seu apetite carnal, mas o nosso apetite espiritual. Mas que ele veio para salvar exatamente o que se havia perdido. Foi para isso que ele veio, para salvar a você, a mim, a cada um de nós e tantos aqueles outros que o busquem e o confessem como Salvador. E essa pergunta, amados, ela é retórica. E Jesus é um juiz, sim, mas não de repartir as nossas causas, mas não de heranças humanas. Ele é juiz dos vivos e dos mortos, juiz das intenções dos corações.
Jesus está dizendo: não me trate como um instrumento para alcançar os seus desejos. Eu sou o fim e não o meio. É isso que Jesus está dizendo a cada um de nós. E Jesus também nos traz um alerta. No versículo que nós lemos, ele diz o quê? Acautelai-vos. Acautelai-vos e guardai-vos a vossa avareza. A palavra acautelai-vos é um alerta forte. É como se Jesus estivesse dizendo: atenção, povo, atenção, homens. Como um guarda quando grita para o motorista: você está indo na direção errada, você está indo na contramão, ou você está indo no precipício, em direção aí você vai para o precipício e seu carro vai cair. É isso que Jesus diz quando ele diz: acautelai-vos. Sabe por quê? A avareza é um desejo incontrolável de possuir cada vez mais. E não importa o quanto se tem, o avarento ele nunca está satisfeito. Ele sempre vai querer mais. Mais dinheiro, mais poder, mais segurança, mais prosperidade. E esse mais que ele quer, cada vez mais, é nada mais, nada menos do que uma armadilha sutil de Satanás na vida das homens. Ela se disfarça de prudência, né? Tem muita gente que diz: não, eu quero mais casa porque eu quero deixar para os meus filhos, eu quero ser um pai prudente, e eu quero mais terras porque eu preciso aqui cultivar mais para sustentar a minha família. E vai querendo mais, e os seus bens estão sempre à frente de tudo, até mesmo do nosso Deus. Jesus disse: cuidado. Sabe por quê? Porque a avareza pode estar infiltrando em nossos corações, mesmo sem percebermos, mesmo sutilmente. Porque a vida de qualquer, a palavra diz lá no versículo 15, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. É o engano da abundância que está de frente ao homem. Essa frase de Jesus, ela é profundamente contracultural. Por que eu digo contracultural? Porque ela vai na contramão de tudo que o mundo prega. O mundo prega que você tem que ter mais dinheiro, mais terras, mais casas, mais posse, mais fama, mais poder. Mas não é isso que Jesus diz. A sociedade, ela diz que você vale o que tem. Mas Jesus Cristo diz que você vale para Deus e não pelo que você possui. Você vale para Deus. Ah, não, mas você ele é um rapaz ruim, mau, mas vale para Deus. Quanto vale uma vida? Todas as vidas valem para Deus, independente do que se tem. A abundância de bens não garante vida, e muito menos a vida que o cristão possui, a vida eterna. Jesus está nos lembrando que podemos ter muito e sermos miseráveis, que podemos ter casas e não ter lar. Já imaginou ter uma casa, mas não ter lar? Muitos são assim. Podemos ter comida, mas não ter paz. Podemos ter riquezas e estar espiritualmente famintos. Há uma ilustração, uma história que fala o cofre e o caixão. Ela diz o seguinte: essa história conta que a vida de um empresário extremamente rico, poderoso. Ele era um empresário conhecido por sua ambição e por nunca se importar com ninguém, além de si mesmo. Mas ninguém, nem parente, nem irmão, nem amigo.
ele não se importava por ninguém, apenas por ele. E ele acumulou fortunas, e ele possuía empresas, mansões, carros de luxo, e fazia questão de ser conhecido como o homem mais rico daquela cidade. Certa vez ele adoeceu, sabendo que a morte estava próxima, mandou confeccionar um caixão sob medida, cravejado de ouro e de pedras bem preciosas. E deu ordens expressas para que no dia do seu enterro um cofre de aço fosse posto, colocado dentro do caixão, com documentos, títulos, joias, diamantes e muito dinheiro que ele tinha. E sabe o que foi que ele disse? Se eu não puder gastar lá em cima, pelo menos vão saber que eu fui enterrado como o homem mais rico da cidade. E aí, no dia do funeral, dezenas de pessoas estavam presentes, mas o clima era frio, de frieza. As pessoas não estavam ali por gostar daquele homem, mas por curiosidade. Queriam ver se realmente aquilo iria acontecer. E realmente aconteceu. No fim da cerimônia, enquanto o caixão era abaixado para a cova, um coveiro simples, bem humilde, comentou baixinho com outro colega: enterraram o cofre, mas a alma dele foi com as mãos vazias. Essa frase ficou gravada nos ouvidos de muitos que estavam próximos. E a moral dessa história é que você pode morrer cercado de tesouros, mas só levará consigo aquilo que está dentro do seu coração. Se Cristo não estiver lá, você desceu rico para a terra, mas pobre para a eternidade. Você tem confiado em quê? Ou melhor, você tem confiado em quem? Essa é uma pergunta que é necessário fazermos. Em quem temos confiado? Como diz aquele hino: mas eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem tem crido? Você sabe em quem tem realmente confiado? Talvez você esteja como aquele homem que pediu a Jesus uma parte da herança. Talvez tenha vindo hoje até aqui neste culto, nessa noite, nesta data, neste início do mês de setembro, esperando que Deus resolva seus problemas financeiros, que traga bênçãos materiais para a sua vida. Mas Jesus está dizendo nessa noite: eu quero te dar algo muito maior. Eu quero te dar a vida, e a vida verdadeira, a vida eterna com Deus. A avareza não se cura com mais dinheiro, mas com o Espírito Santo. O vazio da alma não se preenche com coisas, mas com o Espírito Santo. A segurança não está na conta bancária, mas a segurança está na cruz de Cristo. Hoje, Deus chama cada um de nós para nos desapegarmos da falsa segurança de bens, de dinheiro, de riquezas, e se apegar à verdadeira vida que há em Jesus Cristo. Você pode até estar lutando por heranças, por reconhecimento, por posses, por poder, mas o que adianta isso tudo na minha e na sua vida, se a nossa alma estiver bem longe de Deus? Mateus capítulo 16, versículo 26 diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de trocar a riqueza do mundo pela glória dos céus. Hoje é dia de entregar a nossa vida a Jesus Cristo
o único que pode preencher qualquer vazio, pelo mínimo que seja dentro de nós, Ele preenche. E se for enorme esse vazio, Ele não só preenche como completa. Hoje é dia de entregar a sua vida a Cristo. O único que pode fazer você totalmente feliz, preenchido, contemplado, cheio de paz e com muito amor. Se você deseja essa verdadeira riqueza, eu convido você a fechar os olhos nessa noite, a confessar a Jesus Cristo dentro do seu coração, a dizer: Jesus, nada deste mundo mais me interessa, não sou mais como aquele homem, eu não estou preocupado com a riqueza desse mundo, mas estou tocado pelo Teu Espírito Santo, pronto a receber a herança que tem preparado para mim por meio de Jesus Cristo. Peça perdão por confiar mais nas coisas do que em Deus, e abra no seu coração, para o que pode lhe dar vida e vida em abundância, que é Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Sim. Agradecemos a Deus pela mensagem que foi trazida aos nossos corações através do diácono Anderson Melo. E cada dia possamos viver esta palavra. Essa semana não temos aniversário. Ontem tivemos 2 aniversariantes, a Aline e o irmão Marcelino Neto. Que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre a vida de vocês. Vamos nesse momento da celebração da ceia do Senhor, e eu repasso a palavra para o pastor Manuel Antônio. Nós convidamos os irmãos diáconos para comporem a mesa do Senhor, para realizarmos a ceia. A ceia do Senhor é um culto de muita responsabilidade que os cristãos prestam ao Senhor. Tomar a ceia do Senhor é dizer: estou livre da morte, é dizer que ser seguidor de Jesus Cristo é afirmar que faz a vontade de Deus e demais coisas de estrutura espiritual. Às vezes as pessoas não levam tão a sério a ceia. Acham que é normal, é um culto simples, é comer o pão e tomar o vinho. Mas não é apenas isso. A ceia é um momento interno das pessoas, é uma relação íntima com Deus. Paulo diz que quem come e bebe indignamente da ceia do Senhor come para sua própria condenação. Isso também nos alerta. Mas que condenação é essa? Por quê? Porque quem come o pão e bebe o vinho sem crer em tudo isso que eu falei, ele está condenando a sua consciência a não crer.
Mas quando nós comemos o pão e tomamos o vinho, não aceitamos, não encontramos respaldo bíblico para dizer que há um milagre. O milagre foi feito em nós. O milagre foi o Espírito Santo tocar em nossos corações e nós buscarmos o Senhor. Esse é o milagre. É pão e é vinho. Há pensamento, ideologia religiosa que afirma que quando é abençoado, o pão e o vinho se transformam em carne e sangue. Não podemos, como doutrina, afirmarmos isso. Mas o Senhor disse que nós deveríamos fazer em memória dele. Memória. Então é um memorial. Memorial é um momento de consciência, de graça, de agradecimento e de entender que nós somos amados por Ele antes de pensarmos em amá-lo. E por isso nós confessamos, quando comemos a ceia, nós confessamos ao mundo que cremos que Cristo veio ao mundo, que Cristo morreu por nós e que Ele voltará por nós. Quando vivemos essas relações, então não há nada como admitir condenação. Mas se não respeitarmos o ponto especial da ceia, eu outro para a ceia não para ser espiritual. Eu tomo a ceia porque sou espiritual. A ceia não vai fazer nenhum momento de transformação nas pessoas. É apenas uma confirmação íntima ao mundo. Cristo morreu por mim. E se nós, cada dia, na nossa vida cotidiana, no nosso momento de alegria, nosso momento de prazer, nosso momento de tristeza, nós pudermos confirmar isso, Cristo morreu por mim. Então nós vamos ter paz. E a comunhão não promove a paz, mas ela mostra às pessoas que têm paz quando se submete a um momento tão especial. Não é pelo sabor do vinho, não é pelo sabor do pão, mas é o sabor de sabermos que Cristo morreu para nos dar a alegria de estarmos com Ele para sempre. E quando isso acontece, nós não estamos vivendo apenas de pensamentos, vivendo apenas de vontade, mas vivendo da realidade espiritual, de sabermos que somos filhos de Deus e que iremos viver para toda a eternidade. A ceia é um momento especial para nós nos lembrarmos, respeitarmos a nossa condição de filho de Deus, não nos subjugarmos ao que o mundo quer impor sobre nós, porque nós estamos acima das coisas do mundo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós andamos em novidade de vida e a ceia nos mostra: nós estamos com Deus. É um grupo pequeno, estão numa sala, sim, como aconteceu na ceia antes de Cristo ser crucificado. É uma sala pequena, distribuiu o pão e o vinho, sim, mas nem todos eram de Deus. E Jesus afirma claramente: não escolhi a todos vós, um de vós é o diabo. Quem tenta menosprezar a ceia do Senhor, ou não sente no coração essas expressões de que Cristo morreu por nós, sacrificou a sua vida por nós, quando nós não cremos nisso e comemos a ceia, estamos do lado de Judas. Não escolhi a todos vós, um de vós é o diabo. Acredito que aqui não tem ninguém arrolado, entrelaçado por Satanás. Todos nós cremos em Cristo,
que é o nosso Salvador, que o seu sangue nos liberta, o seu sangue nos limpa, e nós sim, com essa proteção e essa fé, nós podemos dizer, somos mais do que vencedores. O mundo pode vir com todas as suas perseguições, mas nós estamos acima dessas perseguições porque estamos em Deus. Vamos, a ceia se divide em 2 elementos. E Jesus fez questão de reunir todos os discípulos, até aquele que ele sabia que não era discípulo, era o diabo. Jesus reuniu para mostrar a eles o significado e também preparar os corações dele para a sua morte. Quando nós tomamos a ceia do Senhor conscientemente, nós estamos nos preparando para o que vier, até a nossa própria morte. Mas Jesus pegou o pão e o vinho, partiu, deu o pão aos discípulos e disse: comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Depois tomou o cálice e disse: tomai, esse é o cálice da nova aliança. Não é mais a aliança que derrama sangue de cordeiro para a expiação de pecado, mas a aliança, o copo da nova aliança, era o copo do seu próprio sangue derramado para a salvação do mundo todo. E todo aquele que crê será salvo. Como é bom nós termos essa convicção. Eu creio em Jesus Cristo. Eu estou salvo. O ser humano não foi criado simplesmente para uma época. Não foi criado simplesmente para uma representação ou uma apresentação. Nós fomos criados para a eternidade. E a eternidade com Cristo é a eternidade de felicidade. E é por isso que as igrejas saem, o anúncio nas missões, ele resolveu nos amar. Tudo isso nós levamos para que as pessoas entendam como é importante se sentir filha de Deus. Como é importante ser filha do Pai amoroso, que Ele nos promete tanta coisa especiais, coisa que o mundo com toda a sua riqueza não consegue. E nós, mesmo pobres, nós já usufruímos desta graça, como diz no pastoral. O céu para os cristãos começa aqui. A esperança, a convicção, a certeza, a abertura para o louvor e a vivência na sua palavra. O céu começa aqui. Nós podemos ver o céu, não com os olhos materiais, mas com os olhos da fé. O céu está aqui. E para participar esse grupo de pessoas que tem o céu aqui, nós comungamos com o Senhor, que também isso expressa não somente compreensão do sacrifício de Cristo, mas união com os seus filhos, comunhão um com os outros. E o Filho do nosso Deus nos purifica de todo pecado. Os elementos nós vamos distribuí-los. E quando nós estivermos orando, depois de comermos o pão, nós vamos orar pelo trabalho de missões em Pernambuco. Vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe todos os missionários e que todo o nosso estado seja atingido pelo poder do Senhor Jesus Cristo através do Evangelho. Nós vamos distribuir o primeiro elemento, vamos ouvir uma música enquanto vamos distribuir o primeiro elemento.
irá orar pelos missionários e pelo todos que o Evangelho chegue a todo o requinte de Pernambuco. E o Senhor Jesus, quando ele foi traído, tomou o pão, partiu e disse: "Esse é o meu corpo que é partido por vós. Comemos e oremos ao Senhor." Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais uma vez estar aqui, reunindo tocar a oração, Senhor Deus, para celebrarmos, ó Pai, a ceia do Senhor. Senhor, te pedimos, Senhor Deus, uma bênção especial para os missionários, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, com cada um deles, Senhor Deus, nos campos, Senhor Deus, que ele encontre, Senhor Deus, pessoas, ó Pai, onde possa estar ajudando, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, ter liberdade, ó Pai, e levar, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, aqueles que necessitam, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, estar transformando vidas, Senhor Deus, onde quer que eles sejam, Pai. Senhor, capacita, Senhor Deus, levanta, ó Pai, igreja, Senhor Deus, para juntos estarmos ofertando, Senhor, para a campanha de missões e também, Senhor Deus, orando, Senhor Deus, incansavelmente, ó Pai, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, sempre com eles, livrando, ó Pai, de todo mal, Senhor Deus. Senhor, capacita teus servos cada vez mais, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Nós vamos continuar o roteiro musical enquanto iremos distribuir o segundo elemento, que é o pedido. Amém.
Mais uma vez solicito a igreja para se colocar de pé. Logo após tomarmos o vinho, nós vamos ouvir uma oração de gratidão para nossa irmã Eduane e agradecendo ao Senhor porque Ele resolveu nos amar. E depois de ceiar, depois de comer o pão, o Senhor tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança. E depois disse: tomai todos, tomemos e oremos ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Sabemos que nada que possamos fazer aqui
semana de paz, de bênçãos espirituais a todos. E estejam conosco na próxima reunião, onde só estaremos elevando as grandezas dos céus, o nome do nosso Deus. E que a nossa união aqui na terra, aqui na igreja, seja a amostragem do amor retribuído ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Vamos ficar de pé e vamos encerrar o culto com a bênção dos apóstolos. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja caindo sobre todas as vidas presentes nesta casa e também sobre todo Israel de Deus. Não apenas, Senhor, por um momento de emoção, mas pela graça de conhecer e viver com o Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele é que nós te agradecemos. Amém. Amém. Após o nosso acolhimento espiritual, estamos dispensando. Amou primeiro, sem nada em troca nos quis salvar, mandou seu Filho para o mundo inteiro, iluminar e com amor sua missão, seu amor nos deu salvação, só Jesus concede o perdão.